Fala pessoal, tudo bem? Racuna Almeida na área. Hoje é dia 6/9 de 2025 e quero trazer aqui para vocês um ativo bem interessante que é a Valid. Valid está aí com um sinal bem interessante. Eu quero compartilhar os insights que eu tirei aqui com vocês. Tem aqui o gráfico semanal, pessoal, e o gráfico diário aqui na minha direita, tá? Eu quero trazer isso aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui esse setup, que é dos mega indicadores, tá? Esse setup aqui ele é bem interessante, porque eu olho vários indicadores aqui na mesma tela, tá? Por exemplo, aqui no mega indicador, ó, eu tenho essa linha azul, que é o meu MACD. Eu tenho aqui a minha linha amarela, que é o meu estocástico lento. Aqui no meio, ó, essas barrinhas, é o ADX que está aqui. Não interessa para essa análise que eu vou trazer aqui agora, tá? Foquem só aqui na linha amarela e na linha azul. Então, o que significa isso aqui para a gente? Quando elas estão embaixo, o ativo está sobrevendido, tá? Está em tendência de baixa. E quando ele fica muito tempo em baixa, eu digo que ele está sobrevendido. E quando os dois estão para cima, a gente está em tendência de alta. E quando fica muito tempo em tendência de alta, eu digo que está sobrecomprado. Então, vocês podem perceber ó, que aqui estava em tendência de alta ó, nesse período. Quando deu venda, ó, caiu aqui, ó, o MACD veio para baixo e o estocástico lento começou a vir também. E olha o que aconteceu com o preço. Derreteu. E o que eu tô vendo aqui agora no semanal aqui, tá? Tô vendo que isso aqui tá com cara de que vai para cima. O mega indicador ainda não me deu aqui o sinal de compra, mas ele já me deu o sinal de compra aqui no diário. Então, se vocês perceberem aqui no diário, tive dois sinais de compra já, ó, na mesma região. Então, quando eu tenho dois sinais de compra assim, ó, em dias na mesma semana, na mesma região e na mesma semana, acaba sendo um sinal muito forte. E além disso, a gente percebe ó, que o preço estava caindo ó, aqui no semanal e ele começou a fazer candles de reação, ó, candle branco, aí tentou cair de novo, não conseguiu mais, ó, aí fez um branco de novo aqui, ó, mostrando reação em cima da linha inferior do canal de Keltner. Isso aqui é um sinal muito forte, galera, muito forte mesmo, funciona muito bem. E eu vou expandir esse gráfico aqui, ó, do semanal, para mostrar uma coisa para vocês que me chamou a atenção. Isso aqui pode ser um pullback. Isso aqui pode ser um pullback muito forte. Se a gente lembrar lá, né, pessoal, eu nem vou falar de ICT aqui, que eu não gosto muito. Eu acho uma baita de uma balela, né, ficar falando de ICT. Mas isso aqui, ó, para quem estuda ICT, vai acabar dizendo que aqui tinha Wyckoff aqui. Para mim não tinha bosta nenhuma. Isso aqui foi uma acumulação qualquer, tá bom? E aí, se a gente perceber, aqui teve, ó, um movimento de 150% lá em 2023, voltou para pullback, fez mais um movimento de 100% e voltou agora no início de 2025. Então, se a gente lembrar das ondas de Elliott, lembram que a primeira onda é forte, a segunda é mais ou menos e a terceira também é bem forte. Então, o que a gente espera aqui? Mais uma onda dessa aqui, ó. Eu apostaria numa onda de 100% aqui para cima, tá? Se isso aqui realmente for um pullback. Ó, concordem comigo? Vamos olhar mais de longo prazo, se faz sentido o que eu estou dizendo. Olha só como começa a fazer sentido. Tá uma poluição? Sim. Então vamos para o gráfico limpo. Olha o que está aparecendo aqui, turminha, tá? Então eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, uma acumulação. A primeira onda, pullback. Segunda onda, pullback. Percebam que a gente tem um topão aqui, ó, um topão, tá?
A gente não tocou nele ainda, ó. Ele tá aqui mais ou menos, ó, tá? Então, o que que a gente espera aqui agora, tá? A gente espera isso aqui, ó, que comece para cima e rompa, e depois volte para testar o topo e continue lá para cima. A gente sempre olha para cima, pessoal, tá? Aqui a gente opera na compra. Se isso não acontecer, galera, o que pode acontecer aqui e que a gente ainda continua olhando para cima nesse sinal atual aqui? Vocês estão vendo comigo que teve um Vzinho aqui, ó, tá? Eu tô forçando a amizade aqui, tá? E aqui, ó, ele veio para baixo, foi para cima, ó. No pior dos casos, ele deve fazer um Vzinho aqui de novo e ir para cima para montar um okoi, um ombro cabeça ombro invertido. No pior dos casos. Mas para isso teria que cair mais aqui em relação ao preço que está hoje. Tá, o que eu não estou acreditando muito, o que eu estou acreditando aqui em Valide é que isso aqui, ó, é um pullback para poder romper de vez esse topo aqui, ó, já que aqui chegou bem perto, ó, né? E depois ele volta de novo aí para testar o topo. Mas eu acredito que vai acabar fazendo aqui uma onda 3 aqui, né? Na verdade, uma onda 5, né? Porque a gente considera 1, 2, 3, 4, é a onda 5, tá? Tá, então isso aqui no semanal, deixa eu voltar aqui para o setup do Mega Indicadores, a gente pode perceber, ó, que sempre está acontecendo isso aqui, ó, nesse movimento, ó. Toca aqui embaixo, pull, aí fez o pullback de novo, ó, tocou aqui, ó, pull, meu indicador de detector de fundo até disse para mim, ó, é um fundo, Hakuna. Na época eu não vi, senão eu teria pego, né, esse movimento maravilhoso aqui de Valide, tá? Então é isso, pessoal, Valide aí, chamando bastante a atenção aqui, vários indicadores convergendo, né, para a mesma análise, a mesma decisão. Aqui no gráfico diário, né, parece feio o que a gente está vendo aqui, mas quando a gente olha o gráfico semanal, né, tá com uma cara de que isso aqui vai começar a pegar pressão para cima também. E aqui, ó, se a gente olhar o último pregão, aqui o nosso mega indicador, inclusive, ficou verdinho aqui já, ó, o ADX, ou seja, já começou uma tendência de alta aqui, segundo o ADX. Ah, Hakuna, me prove. Vamos ver lá então no setup de tendência. Olha lá. Olha o ADX aqui, ó. Olha isso, galera, se eu estou mentindo ou não para vocês. Vocês estão vendo, ó, que a tendência de queda, que estava em queda, correto? Começou a cair, ó. O branco é o ADX. É a força da tendência, ó. Então, olha a força da tendência. Nesse ponto começou a cair, ó, ou seja, está perdendo força a tendência de queda. E o verde e o vermelho são o nosso DI mais e o DI menos. Quando o DI mais vai para cima, ó, e o DI menos vem para baixo, cruzamento aqui, ó, isso aqui. O que é isso aqui? É a inversão, é o cruzamento do DI mais com o DI menos, ó, mostrando que agora pode estar começando uma tendência de alta no ativo. E o Shaikin Money Flow também está mostrando isso, ó. Ele estava totalmente para baixo, ó, e aqui ele inverteu polaridade, ó. Acabei entrando em outro setup aqui, ó, confirmando ainda mais essa questão de que Valide está num excelente momento. Eu tenho ainda a nossa média de 200 aqui, galera, ó. Se no pior dos casos, no pior dos piores, isso aqui bate na média de 200 ali e volta. No pior dos casos, tá? Que eu não acredito. Eu tô acreditando realmente que Valide vai pegar força. Tá com uma cara muito boa, né? Tá com uma cara muito boa. Tá com um movimento clássico aqui. Ah, a gente se engana? Às vezes sim. Mas tá com um movimento muito clássico aqui de alta. Um ativo que está em tendência de alta.
Porém, aqui no meu detector de ativos sobrevendidos, na visão semanal, o Valid apareceu sobrevendido e me chamou a atenção. Ó, não tô mentindo para vocês não, vou até puxar aqui, ó, meu screening, ó. Olha aqui, ó, todos os ativos que estão sobrevendidos no gráfico semanal. E acabou aparecendo Valid aqui, ó. E eu sei que Valid é um ativo que está em tendência de alta no longo prazo. Falei, como que Valid apareceu aqui? Aí eu fui dar uma olhada. E aí, para mim, pessoal, a minha análise é de que Valid está fazendo um movimento de pullback. E se a gente for esperto, a gente acredita que a entrada no pullback é agora. Para quem opera no longo prazo, no position trade, o momento é ideal para entrar aqui em Valid. Por quê? Porque é nesse momento, é o momento exato do pullback. Agora, se der ruim para o position trade, aí obviamente o stop é mais embaixo aqui, ó. Stop muito longo. Mas para gente que opera reversão e operações mais curtas aí de swing trade, o nosso stop está curtinho, galera. O nosso stop está aqui, ó, nos 20, aqui, ó, R$ 20. Né? Então caiu aqui para baixo dos 20 e vai para outro, tá? Mas a gente entra aqui numa operação buscando ir para cima aqui e esperando sim uma reação aí de Valid, tá? No pior dos casos é o que eu disse, ela bate por aqui, ó, nesse último topo aqui, ó, faz 32% e volta. Mas tem uma cara muito boa e tem tudo para fazer a quinta onda de Elliott ali, a Valid, tá? Desses ativos aqui que eu tô olhando que estão sobrevendidos, para mim é o que mais faz sentido acreditar que a gente estaria entrando no movimento de pullback, no ponto exato do pullback aqui. Tá bom, pessoal? É isso. Um grande abraço aí a todos vocês e até a próxima. Valeu!